Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é Nova Geopolítica Internacional, Estados Unidos versus China. Historicamente, o Mar Mediterrâneo foi o centro comercial do mundo. Com a descoberta da América e com o crescimento da economia norte-americana, o eixo comercial mundial se deslocou do Mediterrâneo para o Oceano Atlântico. No século XXI, com o crescimento da China e da economia asiática, o centro comercial global deslocou-se para o Oceano Pacífico. Hoje, a China é a segunda maior economia e a segunda potência mundial, depois dos Estados Unidos. A ascensão da China explica em grande parte a mudança política internacional dos Estados Unidos ao dar maior prioridade ao poderio chinês e asiático, deixando em segundo plano a Europa, a polarização histórica com a Rússia e sua atuação no Oriente Médio. O programa de hoje será dedicado à análise da nova geopolítica internacional, liderada pelos Estados Unidos e pela China. E o nosso convidado é o economista e o professor da UFMG, Carlos Sidney Coutinho, que tem se dedicado e é um especialista exatamente do tema. Bem-vindo, professor, é um grande prazer tê-lo aqui. Boa noite, Giorete, muito obrigado pela oportunidade. E discutir um tema da maior relevância, porque nós estamos vivendo a crise da Grécia, estamos vivendo também agora uma certa crise do mercado acionário chinês, mas o nosso tema, para iniciar, é exatamente as relações Estados Unidos e China. Como explicar essa nova configuração internacional polarizada pelos Estados Unidos e pela China, professor? Na verdade, essa visão, essa mudança do eixo do poder geopolítico no mundo, né, para a Ásia, isso já foi, de certa forma, não é novidade para os Estados Unidos, do ponto de vista estratégico, né? Isso já foi pensado desde a década de 70, né? Com o Nixon e com o Henry Kissinger. Quando, né, o governo americano se aproximou e fez aquele acordo com o Mao Tse Tung, ainda vivo, né? Mas, dali para frente, então, não havia nenhuma razão pela qual os Estados Unidos não reconhecesse a ascensão, né, do poder da China dentro da Ásia. Sim. Né? Isso, e, sobretudo, naquele momento, foram estratégicos em que se aproveitaram muito bem do conflito sino-soviético daquela época, né? Então, os Estados Unidos tiveram essa visão de, naquele momento, se aproximar e ainda do Mao Tse Tung, né? E nas relações internacionais não impera a ideologia, impera exatamente o poder, né? Imperam duas coisas fundamentais, que são os interesses estratégicos das potências, do ponto de vista geopolítico, que eu diria que é do ponto de vista da guerra, e do ponto de vista dos interesses econômicos, que eu diria que é a expansão do capitalismo no mundo. Sim. Quando é que se esvazia, digamos, a relação da Guerra Fria dos Estados Unidos com a Rússia, a União Soviética, e depois a Rússia, e se desloca o eixo, inclusive da Europa, para a Ásia, efetivamente, né? Bom, ali já foi decorrência do colapso da Guerra Fria, claro, do colapso da União Soviética, né? Que é o colapso, na verdade, para mim, é o colapso do Estado Soviético. Claro. Né? O colapso 1991, né? É 1989, né? 89. Né? Então, o colapso da Guerra Fria significou duas coisas. Em primeiro lugar, a vitória dos Estados Unidos sobre a União Soviética. Claro. Né? E, imediatamente, não haveria outra alternativa, os Estados Unidos não tinham outra alternativa a não ser procurar a China como seu parceiro preferencial do ponto de vista geopolítico naquele momento, ainda com Mao Tse Tung no poder. Claro. Né? Era uma forma de esvaziar também o poder soviético? Sim, não só uma forma de esvaziar, mas sim de ocupar o lugar, né? Perfeito. E de se aproximar com a China, porque eles sabiam, tinham naquela época eram duas razões claras, né? A primeira razão é que para os Estados Unidos já naquela época estava certo, estava definido que o futuro da expansão mundial do capitalismo estava na Ásia. Sim. Isso era fundamental, né? Pois é. Então, esse foi o primeiro ponto. E o outro ponto é que a Ásia já tinha uma potência econômica.
que é o Japão, né? O Japão. O Japão. Então já Se era uma nós potência pegarmos, só para econômica. o nosso telespectador aqui lembrar, o senhor como estudioso, a população da Ásia comparativamente com os outros continentes. É o continente mais populoso do planeta. E a China, particularmente, é o país mais populoso do planeta, seguido pela Índia, né? Porque, na verdade, são 5 países, né, mais populosos do mundo, que reúnem o maior percentual da população do planeta, que é China em primeiro lugar, Índia em segundo lugar, né? Terceiro lugar, Estados Unidos, quarto lugar, Indonésia e quinto lugar, sabe quem? Nós, Brasil. o Brasil, O Brasil, né? Na faixa de 200 milhões, a Indonésia 250 e os Estados Unidos 300. E aí vem a China, a Índia com 1.300 e 1 bilhão e 300 e a Índia, perdão, e a China com 1 bilhão e 400. Quer dizer, depois da vírgula, a China tem 2 Brasis de população, né? É uma coisa estupenda, né? Nós conhecemos o processo de emergência dos Estados Unidos como potência. Ele aparece e se impõe na Primeira Guerra Mundial e se consolida depois na Segunda Guerra Mundial. O processo é esse mesmo, professor? Não, o processo hoje é muito diferente, né? E eu diria o seguinte, que essa polarização que estão colocando em termos de China e Estados Unidos, na verdade, é o que eu denomino, que eu coloco inclusive no livro, né? Sim. No meu livro, no meu trabalho, é que eles não são inimigos, não são potências inimigas, são potências rivais, né? Sim. Porque nós temos aí uma potência hegemônica, que os Estados Unidos ainda é a potência hegemônica do mundo, embora a sua hegemonia esteja fragmentada do ponto de vista do poder. Hegemonia em termos econômicos e, sobretudo, bélico. Em termos bélicos, exatamente. Conceito de hegemonia em cima desses 2 pilares. Perfeito. Né? E a China é a potência econômica em ascensão. Eu até denomino no meu livro a China como a potência hegemônica em ascensão, a potência econômica em ascensão assimétrica. Em que sentido? No sentido da assimétrica, no sentido da ordem geopolítica e da rivalidade com os Estados Unidos. Sim. Tá certo? Quer dizer, a rivalidade com os Estados Unidos se dá a possibilidade de nós trabalharmos esse conceito de assimetria de poder, né, entre a potência hegemônica e a potência em ascensão. Em ascensão. Né? No segundo bloco, nós vamos trabalhar e refletir melhor como é que se deu essa ascensão da China a ser a segunda economia do mundo e também a segunda potência mundial. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. O nosso tema é nova geopolítica internacional, Estados Unidos versus China. Nós situamos no primeiro bloco, descrevemos essa configuração, nova configuração de poder. Encerramos o bloco analisando que são 2 potências rivais, mas não são 2 potências inimigas que se anulam, mas os interesses deles se complementam. Embora, digamos, os Estados Unidos sejam ainda hoje a maior potência bélica da história da humanidade, né? E deixamos no bloco já anunciado o segundo bloco, que é explicar, professor, como se deu essa emergência da China para virar a segunda economia do mundo e a segunda potência mundial. E isso em menos de 70 anos, porque ao final da Segunda Guerra, a China ainda era um país colonial, né? E a Revolução Socialista Chinesa se fechou em 49, não é isso? Sim. Como é que se deu esse processo, professor? Esse processo se deu em 66 anos, né? Se 66, considerar os 49 até 2015, né? Perfeito. E se deu através de, que eu desenvolvo no meu livro, através de 3 revoluções. Sim. A primeira revolução foi a Revolução Socialista do Mao Tse-tung, que fundou a República Popular da China. Perfeito. E a partir daí, a China substituiu o imperador pelo Estado. Tá certo. Essa foi a primeira revolução, né? A segunda revolução foi a Revolução Econômica.
né? As chamadas 4 modernizações. As 4 modernizações implementadas pelo Deng Xiaoping após a morte do Mao, a partir do início da década de 80. Que são a modernização da agricultura, da indústria, ciência e tecnologia e das Forças Armadas. Exatamente, né? É um pacote. É um pacote. Mas a mais importante dessas reformas foi a reforma do Estado. Em que sentido? O que foi feito lá? A reforma do Estado foi feita da seguinte forma: a modernização do Estado chinês, porque o velho Estado antigo, na verdade, não era o Estado, era o imperador. Era o imperador. Né? Então, a nova realidade, a nova geopolítica mundial e a questão moderna de uma república, né? A República Popular, tinha que se criar um Estado republicano. Né? O Estado republicano chinês, na verdade, ele é a grande base de todas as reformas. Né? E isso se deu basicamente em cima de 2 grandes referências, né? Que era o Exército, sim, tá certo? O Exército Popular, claro, né? E o poder político. Do primeiro-ministro? Do primeiro-ministro, sim, a montagem, o Conselho de Estado, ou seja, toda a reforma que criou um modelo moderno de Estado, né, para poder implementar o projeto. Das 4 modernizações. Sim, o projeto das 4 modernizações, na verdade, como o Deng Xiaoping, uma ocasião, falou, eu cito isso no meu livro, ele disse o seguinte: eu estou pensando a China daqui a 100 anos. Isso que é pensar o projeto é para a China de 2050. A China de 2050 terá que ser uma potência mundial. Perfeito. Terá que ser reconhecida como uma potência. Esse foi o projeto do Deng Xiaoping. E a terceira revolução, professor? A terceira revolução foi a revolução urbana. Porque que está em curso. Que está em curso. Eu diria que ela está numa segunda geração. A primeira geração já fecharam agora. Sim. Com a que eu chamo a grande transformação econômica, né? Que colocou a China na situação atual de segunda potência econômica do planeta. Perfeito. Né? Então, e qual a proporção hoje entre a população agrícola, que vive no campo, e a população urbana? A população urbana, pelo último censo que eles fizeram, já ultrapassou a população agrícola. Sim. Mas nunca devemos esquecer que existe ainda mais que um Brasil no campo. Sim. E o campo é pobre. O campo é pobre. Né? Essa população não foi incorporada ainda? Ainda não, mas é o projeto das próximas décadas. Sim. Por isso está em projeto a construção de várias cidades, mais ou menos do tamanho de Nova York hoje. A restauração do mercado, por exemplo, na agricultura, foi fundamental, porque na época do Mao, a população chinesa passou por uma grave crise de fome. Sim, não é isso, o professor? salto, o projeto aquele salto, aquilo foi um fracasso fenomenal, 11 milhões morreram de fome, e a primeira coisa das reformas do Deng Xiaoping foi justamente resolver o problema camponês, né? Sim. A China não teve um processo histórico de revolução camponesa para mudar, né? Para partir para um outro modelo. Na verdade, houve uma postura do Estado no sentido de modernizar o campo e de acabar com a coisa coletiva lá e montar um outro modelo para a produção agrícola. Perfeito. Tá certo? O que a China aprendeu com o colapso da União Soviética? Muita coisa. Aprendeu a geopolítica. Sim. Que hoje ela coloca em andamento, em execução. A própria reforma do Estado teria também sido uma segunda lição, professor? Teria sido uma segunda lição. Aliás, o colapso do Estado soviético foi o melhor exemplo, o melhor exemplo para as decisões do Deng Xiaoping no que diz respeito à modernização do Estado na China. Porque só se fala, por exemplo, a União Soviética tentou abertura econômica e política. Não, mas a China só fez abertura econômica, não é isso? Não, é mais complexo, mas sim, rápido. Acontece o seguinte, como eu estava te falando, essa modernização do Estado é montada em cima de 2 pilares na China, Sim. que eu falei que é o Exército, tá certo?
entendeu? E o outro é o partido. O partido. Né? Porque a gente não pode esquecer que o Partido Comunista Chinês é um partido fundador da República Popular da China. Claro. Existem poucos partidos no mundo que são fundadores de uma república. Claro. Né? O Partido Comunista Chinês é o partido fundador, ele não é um partido qualquer, não nasceu de parlamento, nem ele nasceu de uma revolução. E ele se mantém republicano, porque quem sai da linha é punido severamente, né? Sim, sim. Aí a questão de novo, uma diferença muito grande, que nós não temos muitas informações aqui, que eu fico estupefato diante das distorções, da falta de informação sobre a China, né? É que, na verdade, do ponto de vista econômico e também do ponto de vista político, né, 5 províncias da China hoje são as províncias ricas e que explicam mais de 50% do PIB da China hoje, certo? Então, a mais importante delas tem a população do Japão. Só em população é a população do Japão. Então, a China tem, na sua a sua província mais desenvolvida do ponto de vista econômico, é do tamanho da economia do Japão, da população do Japão. No terceiro bloco, nós vamos explorar a crise da Grécia vis-à-vis essa polarização entre Estados Unidos e China no cenário mundial. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. O nosso tema é Nova Geopolítica Internacional, os Estados Unidos versus China. Trabalhamos no primeiro bloco a ascensão dos Estados Unidos e como se deu essa polarização, a prioridade que os Estados Unidos está dando para a China e para o poderio asiático. No segundo bloco, nós tratamos da emergência e a transformação da China na segunda economia mundial e também na segunda potência mundial. E já deixamos anunciado esse terceiro bloco porque uma preocupação que tem tomado conta praticamente do mundo inteiro, sobretudo do mundo ocidental, é a crise da Grécia. Como fica a crise da Grécia, professor, na polarização entre Estados Unidos e China no âmbito mundial? Em primeiro lugar, a Grécia é estratégica geopoliticamente para a Europa. Sim. Né? E sendo estratégica para a Europa, ela é estratégica para os Estados Unidos, para a China e para a Rússia. O ser estratégico para a Europa, porque lá é o berço da cultura ocidental, mas é mais do que isso, não é, professor? Sim. Em termos econômicos e políticos, não é isso? Pelo berço da democracia, eu acho que eles já deram a demonstração, né, com o referendo. Perfeito. Né? 61% disse não, né? Não, o que é mais importante é que isso daí é uma experiência da democracia direta, né? E eu gostaria de que nós, aqui no caso do Brasil, poderíamos, como dizia o Chico, né, mire-se no exemplo, né? Sim. Da Grécia. Então a Grécia, com esse referendo, deu mais uma lição de democracia. Perfeito. E democracia direta. Sim. Né? O governante consulta a população para uma decisão estratégica. Não é decisão tomada por tecnocratas. Não, senhor. Porque a população é consultada porque ali está em jogo a sua vida. Claro. E quem é responsável pelas nossas vidas são os nossos governos. Perfeito. Infelizmente, né? Como dizia o meu mestre Michel Foucault, né? Sim. Governo, ou ele faz viver, mata ou deixa morrer. Ou deixa morrer. Né? Então, essa que é a questão fundamental. Então, agora, nesse momento, esse primeiro-ministro está tendo um papel importantíssimo. Ele está sendo um exímio negociador, porque ele trouxe para o campo da força, das condições geopolíticas favoráveis para a Grécia, a negociação da sua permanência dentro da União Europeia. A saída da Grécia da União Europeia é uma alternativa que já ultrapassada, não é, professor? Sim, porque a União Europeia não é estúpida
de ter não aceitado ou aceitado esse tipo de posicionamento. A Grécia é considerada um país pobre, pouco industrializado perante, por exemplo, a França e a Alemanha, né? Qual é a posição estratégica da Grécia? Qual é o interesse para a União Europeia manter necessariamente a Grécia naquele cenário e naquela região geográfica extremamente importante, com a crise do Oriente Médio e também, digamos, a proximidade da Grécia, do próprio da Síria e do Iraque, não é isso, professor? O seu posicionamento geopolítico. Sim. Né? Por exemplo, os interesses da Rússia, interesses militares pela posição estratégica da Grécia, assim como a Itália, né? Ali dentro da Europa, e hoje o país para o qual a Grécia mais exporta é a Rússia. É a Rússia? A Rússia. E outra coisa, agora os interesses da China, dentro da Europa. É o seguinte, quando as empresas estatais gregas foram privatizadas, a China hoje é proprietária da maior parte das empresas privatizadas da China. Agora, essa com informação detalhe. Pouca gente sabe. Com detalhe, no caso aí não foram privatizadas, porque na verdade é o Estado chinês que está. Né? Então o Estado chinês é que comprou essas empresas da China. Então a China tem interesses importantíssimos dentro da Grécia que não tem sentido nenhum a Grécia sair da União Europeia. Mas, em função desses investimentos e do maior mercado da Rússia, não seria atrair a Grécia exatamente para a órbita da Rússia e da China? Mas, claro, aliás, eu coloco isso no meu Facebook, eu falo o seguinte, quando estava ainda na semana passada naquela negociação, eu digo, a Grécia tem que se aproximar dos BRICS. Claro. Entendeu? Por quê? Ela pode fazer uma proposta para os BRICS. Tá, tudo bem, então vocês vão me expulsar da União Europeia, então eu troco, os BRICS compram a minha dívida em troca de investimento. Perfeito. Não teria nenhum problema. Por que a Troika voltou atrás e está aceitando negociar com a Grécia em novas condições, professor? Pela situação geopolítica da Grécia dentro da Europa. Sim. Entendeu? Porque a Grécia tem as bases da OTAN, ela é uma área de contenção da imigração da Síria e do Iraque. Claro. E todos nós sabemos, aí entre os Estados Unidos, todos nós sabemos onde está o Estado Islâmico. Sim. Tá certo? O ISIS, né? Então, tem essa parte, além de todos os interesses e a posição dela dentro da OTAN, né? Além do mais, é o seguinte, nessa negociação é o seguinte, Alemanha e França venderam armas para a China, para a Grécia, entendeu? Sim. Então a Grécia também tem que pagar o armamento francês e alemão. Sim. Né? Então se negocia as condições de pagamento. Então há interesse também da França e da Alemanha que ela não saia. E o interesse dos Estados Unidos para que a Grécia permaneça vinculada à União Europeia? Como se explica? Eu acho que aí é uma postura mais junto ao papel que a Alemanha desenvolve, que a Alemanha desempenha, né? E, por outro lado, contraditoriamente, eles sabem que, reforçando a Grécia está muito mais alinhada com a Rússia. Perfeito. Né? Então, esse é o ponto. Ela pode pender mais para a Rússia. Mais para a Rússia. Então, para os Estados Unidos é muito mais interessante, ela está alinhada à Alemanha. Sim. Nessa polarização tem que manter o equilíbrio do poder, não é isso, professor? Manter o equilíbrio do poder. Professor, queria agradecer muito sua presença, seus esclarecimentos. Trouxemos a você, telespectador, uma reflexão muito importante da geopolítica mundial, polarização entre Estados Unidos e China, e encerramos o bloco refletindo também sobre a crise da Grécia, porque, bem ou mal, nós, como maiores exportadores para a China, nos interessa também saber qual o destino propriamente da Grécia, porque as nossas economias têm certas similaridades entre si. E a você, telespectador, que toda semana nos prestigia e nos assiste, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.